Bem-vindos ao Podiacast, Ponto Cego. Hoje vamos dissecar a última publicação da coluna de Denise Caires e Felipe Sirvilho. E o título já é, assim, um diagnóstico, né? Por que vender muito neste carnaval pode quebrar a sua empresa? A questão central que o material levanta é se essa euforia do faturamento sazonal é, na verdade, um sintoma de algo bem mais perigoso. Exato. Para mim, a resposta é clara e reside numa falha crítica de processo. É um problema sistêmico. E para mim, essa falha de processo que você aponta é a manifestação de uma ferida humana. É a euforia do líder, sabe? Essa busca por validação através do movimento, que acaba por levar a equipe e o negócio todo ao colapso. Nossa análise hoje vai tentar conectar esses dois mundos, a estrutura que falha e o comportamento que a aciona. Meu ponto de partida, então, é a engenharia de negócios. É a matemática fria por trás da operação. O carnaval, como qualquer evento de alta demanda, ele inflaciona os custos de uma maneira que a maioria dos gestores simplesmente não precifica corretamente. Os dados do Sebrae Bahia, que são citados na coluna, são a prova disso, né? 68% dos empresários focam em faturamento, que no fim do dia é uma métrica de vaidade. Só 38% focam no que realmente sustenta o negócio, o lucro, a sanidade. Vender muito, mas com a margem corroída por custos que são invisíveis, é exatamente como a analogia do texto diz, é tentar pilotar um carro de Fórmula 1 numa estrada de terra. A quebra não é uma possibilidade, é uma certeza. O problema, na minha visão, é um erro de cálculo. É um risco operacional gravíssimo que está sendo ignorado. E a minha análise parte justamente do porquê. Por que esse erro de cálculo acontece? A matemática é clara, como você mesmo disse. Por que, então, um líder de negócio a ignora? A coluna nos dá uma pista, assim, valiosíssima com o conceito de psicologia da euforia. Ver a loja cheia, os telefones tocando, a produção a todo vapor, isso gera um pico de dopamina. É uma recompensa neurológica que vicia, entende? O movimento constante cria uma sensação de poder, de sucesso imediato. O problema é que essa euforia do líder tem um custo humano devastador, um custo que não aparece na primeira linha do balanço. A equipe, que opera em modo de sobrevivência, no limite da exaustão física e mental, é ela quem paga o preço dessa vaidade. O problema não é o número na planilha, é o comportamento humano que leva a ignorar a lógica por trás dos números. O que você descreve como um comportamento na minha ótica é um bug no sistema de tomada de decisão. A estrutura de controle é tão falha que permite que essa dopamina do movimento se torne o principal indicador de performance no lugar da margem de lucro. Vamos detalhar esse risco usando o conceito que a coluna traz, a matemática da ilusão. Pensa no custo de um funcionário durante o carnaval. Ele não é o mesmo de um dia normal. Com horas extras e adicionais noturnos, esse custo pode facilmente dobrar. Agora, soma a isso o fornecedor, que, pressionado pela demanda de última hora, aplica uma taxa de urgência. E o risco de perdas? A coluna estima que triplica, seja por quebra de material, desperdício na cozinha ou até pequenos furtos no meio da confusão. São custos concretos, sabe? Mensuráveis. E essa é a questão. Se são mensuráveis, por que são ignorados? Porque o sistema de precificação não é dinâmico. O empresário usa o preço padrão que foi calculado para uma operação normal num cenário de altíssimo custo. Ele não repassa essa inflação de custos para o preço final. Então, na prática, a cada produto vendido, a margem diminui e, em muitos casos, ela se torna negativa. A empresa está literalmente pagando para o cliente levar seu produto. É uma falha de sistema, um erro de programação na matriz de custos da empresa. Entendo perfeitamente. E essa falha de programação, como você chama, ela é alimentada diretamente pela necessidade de validação do líder. A dopamina de ver o serviço bombando funciona como um filtro que o cega para a dor real da sua equipe. Ele está tão focado no indicador movimento que ele não consegue ver o indicador esgotamento.
Ele celebra os pedidos entrando, mas não enxerga os turnos duplos improvisados, a exaustão que leva a erros, a ansiedade de uma equipe que sabe que a conta não vai fechar. Ele está sacrificando o ativo mais valioso da empresa, que é a saúde do seu time, por uma euforia que, como a sua matemática prova, é uma ilusão financeira. O erro de cálculo é, portanto, um sintoma da desconexão emocional do líder com a realidade da sua operação. Bem-estar, ela gera um segundo risco fatal, puramente financeiro, o colapso do fluxo de caixa. A operação de carnaval é, em grande parte, financiada por vendas no cartão de crédito. O gestor vê o sistema de vendas registrar um faturamento recorde e sente aquela euforia, só que aquele dinheiro só vai entrar na conta da empresa em 30, talvez 60 dias. Enquanto isso, para ter o estoque necessário e pagar as horas extras da equipe, ele precisou desembolsar dinheiro. À vista, ele pagou seus fornecedores e funcionários com o dinheiro que ele tinha, na promessa de receber o dinheiro que ele vendeu. E isso cria um buraco, um vácuo, entre o que foi pago e o que ainda vai ser recebido. Exatamente. Um descasamento de caixa gigantesco. A empresa parece rica no papel, ali no relatório de vendas do dia. Mas na quarta-feira de cinzas ela está insolvente. Não tem dinheiro em conta para pagar a folha de pagamento da semana seguinte ou o aluguel que está vencendo. É a ressaca financeira que a coluna descreve de forma tão precisa. O sistema não quebra por falta de vendas, ele quebra por falta de liquidez, por falta de oxigênio financeiro para chegar até o dia em que o dinheiro das vendas finalmente cai na conta. É um colapso estrutural. E essa ressaca financeira é o espelho perfeito da ressaca humana. São fenômenos que se refletem. A pressão de um caixa no vermelho, a ansiedade de não saber como honrar os compromissos, tudo isso é transferido direta ou indiretamente para a equipe. O líder, estressado com as finanças, torna-se menos paciente, mais exigente. O resultado prático é o que o texto aponta como uma epidemia de atestados médicos na quarta de cinzas. Isso não é coincidência, né? É uma relação de causa e efeito. É o corpo coletivo da organização pedindo socorro após ser levado ao extremo. O rombo no caixa que você descreve é a materialização do rombo no bem-estar do time. Veja como a ausência da estrutura de processos que você defende torna o colapso humano que eu temo inevitável. Um sistema bem projetado, como o que você propõe, cria o ambiente seguro para que o cuidado com as pessoas possa, de fato, acontecer. Concordo, mas eu iria além. Uma estrutura bem feita não apenas permite o cuidado, ela é a forma primária de cuidado em uma organização. Cuidar de uma equipe é garantir que ela terá um emprego na quinta-feira, é garantir que a empresa que a sustenta é sólida, é perene. Por isso, a solução proposta na coluna é tão lógica e estratégica: reduzir a operação. Isso pode soar contraintuitivo para quem está viciado na dopamina do movimento, mas é a decisão mais lúcida. E o que significa reduzir a operação na prática? Para muitos, isso pode soar como admitir o fracasso. Longe disso. Significa ser cirúrgico. Em vez de tentar abraçar o mundo e atender a todos, o empresário lúcido faz uma análise criteriosa do seu portfólio. Ele identifica quais produtos e serviços possuem a maior margem de lucro real, já considerando os custos inflacionados do período. E ele foca neles. Ele pode decidir operar com uma equipe menor, porém mais descansada e eficiente, atendendo menos clientes, mas clientes que geram mais valor. É um ajuste de processo que otimiza o sistema para a sanidade financeira, não para a vaidade do volume. É uma decisão de engenharia de negócios que, ao garantir a sobrevivência da empresa, protege, por consequência, toda a equipe. E esse ajuste de processo que você detalha de forma tão clara exige um componente que não está em nenhuma planilha ou sistema: coragem. A coragem do líder de ir contra a maré, de resistir à pressão cultural do tem que vender muito, do a concorrência está lotada. É a coragem de proteger o seu ecossistema interno em detrimento da validação externa. Reduzir a operação no pico da demanda não é um sinal de fracasso, é um ato de imensa lucidez e, acima de tudo, um ato de cuidado genuíno com as pessoas que constroem a empresa. É tomar a decisão consciente de criar um ambiente de segurança psicológica.
E como você define essa segurança psicológica no contexto da operação? Ver que a saúde deles importa mais do que uma meta de vendas irrealista. Quando essa segurança existe, o lucro se torna uma consequência saudável de uma operação equilibrada e não um objetivo a ser alcançado a qualquer custo, atropelando o bem-estar de todos no caminho. A sua estrutura, o seu processo só pode ser implementado por um líder que tenha essa coragem. E a coragem do líder só se sustenta no longo prazo se a empresa for financeiramente viável. Uma empresa que sangra caixa todo o carnaval não consegue investir em treinamento, em benefícios, no ambiente de trabalho saudável. A estrutura protege a cultura permite decisões corajosas. É um ciclo virtuoso. No final da nossa conversa, fica evidente que a euforia do faturamento no carnaval é uma miragem que esconde um custo humano e financeiro perigosíssimo. A sanidade de um negócio está intrinsecamente ligada à saúde e ao bem-estar da equipe que o move. E a saúde da equipe só é sustentável com uma estrutura financeira e operacional que a proteja do caos. O mantra da coluna resume tudo perfeitamente. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Sem processos claros, precificação correta e um controle rigoroso do fluxo de caixa, a melhor das intenções de cuidar das pessoas leva, paradoxalmente, à falência da empresa que as emprega. A análise desses dois pontos de vista, o sistêmico e o humano, é o que permite enxergar o problema por completo. Se você, que nos ouve, se identificou com essa dinâmica de risco e sente que sua operação já pode ter saído dos trilhos antes mesmo da festa começar, a coluna oferece um caminho prático para um diagnóstico. Exato! O teste da ilusão da folia e o checkpoint de lucidez que são mencionados no material são ferramentas de análise rápida e objetiva para avaliar a saúde da sua operação. Não fique só ouvindo, o link está na descrição, clique agora. Prepare sua empresa. O próximo PodAEcast.cego te espera na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã.